Bom, atenção, hein? Olha só que informação assustadora. A cada ano, cerca de 17 milhões de pessoas morrem em decorrência de infarto no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, esse número é equivalente à população da cidade de São Paulo. E para reverter esta estatística, a campanha Coração Alerta promove ações que divulgam os riscos do infarto e a importância da prevenção. Vamos acompanhar. Bom, o coração é um saco de músculo, funciona como uma bomba, tá? Que tem função como uma bomba de água, vamos dizer assim. Então, o sangue chega no coração, ele contrai e a contração faz com que ele impulsione o sangue para frente. Como a nossa circulação é fechada, como uma tubulação qualquer, o sangue com isso fica circulando e o coração tem basicamente a função de bomba. O coração saudável é aquele coração que consegue manter a sua função básica, quer dizer, manter a nossa pressão arterial estável, fazer com que o sangue chegue em todos os pontos do nosso organismo, levando oxigênio, levando nutrientes. Conforme o coração vai ficando doente, seja lá a doença que ele tenha, pode ter um infarto, que é uma coisa súbita, mas pode ter uma insuficiência cardíaca, que o coração vai dilatando aos poucos. Com isso, ele pode ir perdendo a função básica dele de bomba, pode ficar mais fraco. E aí, ele faz com que a oxigenação não seja adequada e pode levar até a falência e a morte. A doença mais proeminente, né, mais prevalente é o infarto agudo no miocárdio. O que é causado isso? Para o coração ter essa função de bomba funcionar adequadamente, ele recebe sangue através de umas artérias, são chamadas artérias coronárias, que levam o sangue até o músculo do coração e faz com que ele funcione. Com o passar dos anos, a gente forma placa de gordura nesses vasos. Essa plaquinha de gordura vai entupindo aos poucos, pode levar até 20, 30 anos, sem sintoma. Num determinado momento, quando já tem mais de 70% de entupimento, você pode formar um coágulo que entope 100% da noite para o dia. É quando o indivíduo tem um infarto. O infarto do miocárdio ele tem alguns sintomas principais. O principal é a dor. A dor pode ser no meio do peito, pode ser no lado esquerdo do braço, pode ser na boca do estômago, que a gente diz, que é nessa parte alta do abdômen, mas pode ser no queixo, no pescoço ou nas costas. Junto com essa dor, geralmente vem falta de ar, sudorese, a pessoa transpira bastante, náuseas, vômitos e pode ter perda de consciência. O que a gente fala é o seguinte, o idoso tem maior risco de morrer de infarto do que o jovem. Por quê? Porque ele tem uma saúde, de um modo geral, mais debilitada. No entanto, o jovem é mais pego de surpresa, porque o jovem não pensa que está tendo infarto, então ele demora mais para chegar ao hospital. E a gente nunca pode esquecer que em jovem mesmo, abaixo de 30 anos, uma das principais causas de infarto é o uso de drogas, principalmente a cocaína. Em setembro de 2015, eu sofri um infarto. Na verdade, eu não sabia que era infarto. Eu passei mal à noite, por coincidência voltei de férias, tive um feriado de 7 de setembro, no dia 8 fui trabalhar. À noite, comecei a ter uma dor no peito, meio que uma queimação. Mas como eu tenho um pouquinho de problema de gases, pensei que fosse gás, porque gás fica fazendo aquele negócio incômodo, né? No final das contas, passei a noite inteira passando mal, com dores, doendo. Deu 5 horas da manhã, falei, eu vou para o hospital. Desencanado que eu cheguei simplesmente, vou passar no hospital, de lá já vou para o trabalho, porque é o caminho, né? Só que cheguei lá, fiquei lá 5 dias. E quando disseram, o senhor teve um infarto. Eu tinha uma média de entupimento entre 60% e 80%. Hoje me sinto muito bem, tive que mudar bastante o meu modo de ser, de vida,
de alimentação, começar a prestar atenção nas letrinhas miudinhas que vêm atrás dos alimentos, né? Passei a levar alimentação para comer lá no trabalho. Então é um costume que eu não tive e passei a me acostumar a fazer. E hoje eu me sinto muito bem. Não tenho mais problema de dor nas costas, não tenho problemas respiratórios, minha circunferência abdominal diminuiu. Realmente foi muito bom. O endocrinologista é um profissional muito importante, principalmente nos pacientes que têm obesidade e nos pacientes que têm diabetes, porque a diabetes e a obesidade são 2 fatores de risco importantes. Então nós dizemos que o tratamento muitas vezes é multiprofissional. Você precisa de um profissional, um cardiologista e às vezes um endocrinologista também. Por que é importante procurar um endocrinologista quando se pensa em saúde do coração? Porque o endocrinologista vai tratar, além da questão do peso, que nós temos uma epidemia de obesidade no país, praticamente 1/5 da população encontra-se acima do peso, e também da questão do diabetes, que é uma doença complexa que envolve um tratamento não só do açúcar, como uma remodelação do estilo de vida. Então, quais são os exames que se deve fazer periodicamente? Isso é controverso, é sempre importante conversar com o seu médico, que dependendo se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem hipertensão, os exames variam a frequência e a utilidade do exame para ajustar a medicação. O colesterol bom, que é o HDL, o colesterol ruim, conhecido como LDL, o colesterol total e os triglicérides, eles são importantes na avaliação do risco cardiovascular, ou seja, o risco de infarto da pessoa. Então, dependendo se a pessoa tem diabetes, a idade, o sexo, se tem hipertensão, eles devem ser medidos com uma frequência determinada pelo médico, num certo alvo para evitar o risco de infarto em longo prazo. Falando em hipertensão, devemos pensar em prevenção. Então a gente sabe que a hipertensão tem um fator familiar. Então se eu tenho familiares com hipertensão, alguns cuidados básicos podem fazer com que eu evite ter a doença. O primeiro deles é manter meu peso. As pessoas mais magras têm uma tendência, né, a menos hipertensão que pessoas obesas. Segundo, a questão do sal, saleiro na mesa. Então, diminuir a quantidade de sal que a gente é exposto ao sal, menos comida processada. E terceiro, atividade física. A atividade física faz com que o coração fique mais saudável ao longo dos anos. As pessoas sempre perguntam um remédio para estimular o metabolismo. Eu sempre sugiro dormir, porque o sono de qualidade, ele gera saúde. Então, com a modernidade, com a luz elétrica, as pessoas estão cada vez num ritmo mais acelerado, e isso faz com que a pessoa produza mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e mais adrenalina, que é o hormônio também que estimula o coração, e com isso a pessoa aumenta o risco em longo prazo de hipertensão, diabetes, obesidade e inclusive morte súbita. Então é importante uma noite de sono bem dormida para melhorar o metabolismo. Então hoje a pessoa ela sabe que precisa comer direito, precisa fazer atividade física, precisa ter uma noite de sono. Só que isso é importante pensar no estilo de vida, porque isso tem que fazer sentido dentro da dinâmica da pessoa. Então, o que a gente sabe que conhecimento não muda comportamento. Então, a minha dica é mude o seu meio ambiente. Coloque a academia na ida para o trabalho. Vá mais a pé, use menos o carro. Tente levar uma alimentação saudável nos momentos que você sabe que vai ter um lanche, um intervalo. Isso vai fazer com que você, em longo prazo, mantenha uma vida, um estilo de vida mais saudável. É importante também que a alimentação seja saudável. As pessoas têm medo, achando que, poxa, eu vou fazer dieta, não vou poder comer mais nada, não vou poder comer meu pedaço de pizza no final de semana. Não é bem assim. Você tem que ter uma dieta equilibrada, saudável, 90% do tempo da sua vida. Às vezes, em alguns casos, quando os fatores de risco são muito proeminentes, é importante o papel de uma nutricionista, porque vai orientar, inclusive, o preparo dos alimentos para ter um pouco menos de sal e não ter um sabor inadequado. Existe uma alimentação saudável, equilibrada, para manter o coração em forma. Alguns estudos revelam que uma alimentação rica em fibras e gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, elas são capazes de reduzir o colesterol ruim, o LDL, e manter o coração saudável. Então, para reduzir o colesterol na alimentação, nós temos que evitar os alimentos fritos, em geral, fritura em geral, alimentos ricos em gordura saturada, que normalmente são os alimentos de origem animal,
como a carne vermelha, a carne gordurosa, bacon, todos esses alimentos que contêm realmente uma quantidade grande de gordura saturada. Procurar consumir alimentos ricos em gordura monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são saudáveis ao coração. Um cardápio balanceado, equilibrado, tanto para um paciente cardiopata como para pessoas saudáveis, mas para prevenir uma doença cardiovascular, é manter uma alimentação equilibrada, balanceada, de 3 em 3 horas, 6 refeições ao dia. Importante também lembrar que a alimentação ela tem que estar associada a alguma atividade física. Então, o ideal é fazer essa alimentação balanceada e ter uma atividade física, nem que seja 30 minutos, 5 vezes por semana. A SBCI, Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, congrega mais de 1000 profissionais no Brasil inteiro, que são os profissionais que têm formação em cardiologia clínica e que depois fizeram uma subespecialização, que é aquela que faz cateterismo, angioplastia, desobstruir os vasos. Essa sociedade é uma sociedade sem fins lucrativos, é uma sociedade científica que existe há 41 anos e ela participa da formação, do treinamento desses profissionais e tem como foco principal melhorar o atendimento da população nessa área. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Clínica, teve a ideia de criar uma campanha, que é a campanha Coração Alerta. A partir de 2012, essa campanha começou a ir ao ar, levando informação às pessoas, a toda a comunidade. Por quê? Porque é através de informação que as pessoas vão saber o que fazer no momento suspeito de infarto. Nesses 4 anos que existe a campanha, a gente tem um site, o site é www.coraçãoalerta.com.br, onde tem muita informação para o público leigo e também para o público especializado, médico, enfermeiro, de como atender, como identificar. Nós temos apoios de grandes profissionais, temos apoios de empresas, apoios da mídia, que ajuda muito em divulgando isso daí. Quer dizer, a campanha, na verdade, é uma campanha por qualidade da saúde do coração e diminuir, que é o nosso foco, diminuir a mortalidade de infarto nos próximos anos e, quem sabe, daqui 5, 10 anos, chegar a nível que tem os países mais desenvolvidos. Nós estamos aqui no Hospital São Paulo, da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, no setor de cardiologia, para falar um pouco sobre o projeto da rede de infarto do hospital com a Prefeitura de São Paulo. Essa rede faz com que esses pacientes hoje recebam o tratamento que dissolve o trombo na coronária, que causa o infarto, nos seus locais de origem, seja em hospitais, seja no SAMU, seja às vezes até nas UBSs, se estiver disponível, e sejam transferidos para cá. E depois de receber esse tratamento, esses pacientes vêm para cá nas primeiras 24 horas, fazem o cateterismo, se submetem à implantação dos stents quando necessário e retornam ao seu local de origem. A mortalidade desse grupo de pacientes que participa desse projeto gira hoje em torno de 4%, 3%, né? Então, um ganho de mortalidade aí de quase 10 vezes o que esses pacientes tinham, né? A campanha Corações Alerta é uma campanha muito importante porque procura chamar a atenção da população para o infarto. O infarto parece que todo mundo conhece um pouco, imagina como é o sintoma e tal. O infarto hoje é a causa mortes mais frequente no mundo inteiro. Se morre mais de infarto que de câncer, se morre mais de infarto que AIDS. Então, os conselhos gerais, né, de a gente manter uma atividade física, manter o peso, procurar ter uma vida saudável, focado tanto em homens quanto em mulheres. Então, se você está tendo falta de ar, que você acha que é um
uma ansiedade, uma dor no peito que você acha que pode ser só por ansiedade, isso podem ser os sintomas iniciais do infarto e você deve procurar o mais rápido possível um centro especializado. Eu aprendi que é importante a saúde, é importante, muito importante, o cuidado com tudo, porque afinal de contas, quando você está doente, quem está ao seu redor, seus parentes, amigos, ficam todos preocupados. É egoísmo sem achar que esse problema é só seu. Se tiver pessoas que gostam de você, estarão todos com o mesmo problema. Então, vou deixar de ser egoísta, se cuidar para não ter que passar esse problema para os outros. Nós, da campanha Coração Alerta, temos uma parceria, trabalhamos junto com a campanha Setembro Vermelho para tentar conscientizar as pessoas de todos esses males que podem atacar o coração. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, a campanha Coração Alerta, ela não funciona só em setembro, ela funciona todos os dias do ano e todos os meses. É uma campanha contínua que não para. O principal da nossa campanha, a nossa meta principal é reduzir mortes por infarto. A gente tem que reduzir principalmente as mortes evitáveis, que são muitas. É isso, minha gente, eu participo dessa campanha, em Coração Alerta. Você já fez um check-up esse ano? Ainda não? Fique atento e vem com a gente nessa campanha reduzir as mortes por infarto e fazer parte desta mobilização. É uma causa para todos nós.